aqui umas 8h30 para perguntas. Sim, eu acho que tá certo. Uhum. Fica bom assim? Fica bom assim. Tá, eu Sério. achei que com o PowerPoint A gente se eu podia perde um ficar, pouco, né? eu podia ficar muito preso assim e podia atrapalhar um pouco a dinâmica. Então, eu achei melhor sem PowerPoint. Tá certo. Então vamos começar, que já estamos sendo gravados, né? Para ti já é algo costumeiro, né? Mas para nós, realmente para mim, é uma grande inovação, Novidade. é uma novidade, está sempre sendo gravada. Boa noite, então, a todos e a todas, tá? Eu quero começar essa noite de quinta-feira aqui, porque eu estou trabalhando para tirar coisas positivas dessa pandemia. E uma das coisas uma das coisas mais positivas é esse contato que eu estou tendo com vários professores, né? E não poderia deixar de fora o queridíssimo Sérgio Branco, que é uma pessoa sempre gentil, sempre carismática, que é um homem culto, é um homem inteligente, e ele tem uma humildade ao passar esse conhecimento, que eu acho que esse que é o teu diferencial, Sérgio. É a humildade que tu tens ao passar esse conhecimento para as pessoas. Então, é uma honra recebê-lo aqui para os nossos alunos, as nossas alunas aqui, mestrandos, doutorandas, mestres, mestras, doutores, doutoras. E eu passo a palavra para ti, tá? Tu podes ter 1 hora ou um pouco mais, depois a gente abre para debate. Esse tema que é tão interessante, né? Ao mesmo tempo, ele é um tema muito difícil, porque eu não consigo imaginar assim essa combinação internet e esquecimento. E aí nós tivemos que trazer o direito para nos ajudar a entender isso. Mas, enfim, a palavra é tua agora, estamos aqui para ouvi-lo, tá? Olha, muito obrigado. Eu fico incrivelmente honrado com esse convite de pessoas tão queridas e para falar para pessoas tão queridas e interessadas num tema que eu também particularmente acho fascinante, né? Acho que é um tema não só relevante para o momento que a gente vive, mas é um tema fascinante por si só. Eu queria até começar falando da origem do meu interesse por esse tema, porque é uma origem um pouco irônica. Eu havia feito meu mestrado e meu doutorado na UERJ, fiz graduação, mestrado e doutorado na UERJ, falando sobre direito, né? Então fiz mestrado e doutorado em direito civil, mas voltado para direitos autorais, que é a minha grande especialização, né? Dentro de propriedade intelectual, eu trabalho muito com direitos autorais. E aí, ao final dessa trajetória acadêmica, nesse momento eu trabalhava na FGV, na Faculdade de Direito da FGV. Eu pensei assim, eu não quero mais falar de direito. Assim, fiz mestrado, fiz doutorado, eu quero falar de outras coisas, porque eu gosto de muitos outros assuntos, né? Eu fiz uma pós-graduação em cinema documentário, fiz uma pós-graduação em propriedade intelectual, porque isso me aproximava da arte, da literatura e tal. Tem muito livro aqui, né? Como a gente estava falando. E eu queria então explorar outras coisas. E como no andar de cima, aquele onde eu trabalhava, ficava o CPDOC, da FGV, que é o Centro de Ciências Sociais, eu falei, eu vou escrever, vou fazer um trabalho de pós-doutorado, não no direito, mas nas ciências sociais, para falar sobre a construção da personalidade da pessoa, né, de uma nova personalidade humana nas redes sociais. Que pessoas somos nós nas redes sociais? Será que eu me lembro que eu estava na FGV comprando um pão de queijo para mim, pensando assim: será que o Facebook vai acabar com a prática dos diários? Será que o Facebook substitui as autobiografias? Será que quando a gente escreve no Facebook, isso é o diário do século XXI, é a autobiografia do século XXI? Eu quero estudar isso, eu quero estudar os diários e as autobiografias. E aí fui nas ciências sociais, fui orientado por uma professora maravilhosa, Luciana Raimann, e, e a gente começou a estudar a escrita de si, as confissões, os diários íntimos, as cartas, e toda essa forma da pessoa expressar o seu eu. É por isso que se fala assim, a escrita de si. E aí eu comecei a trabalhar nesse tema, e que eu achei realmente fascinante. Se vocês tiverem um dia a oportunidade
de acessar o livro, né, que foi o resultado desse trabalho, o primeiro capítulo inteiro é sobre a escrita de si, é sobre os diários e as autobiografias, não só em texto, mas também no cinema, também no teatro. Aprendi muito fazendo isso. E isso eu faço mais ou menos em 2013, 2012, entre 2012 e 2013. Eu conversei com a Luciana um dia, falei, olha, dentro desse trabalho seria bom se a gente falasse sobre direito ao esquecimento. E expliquei para ela o que era o direito ao esquecimento naquele momento. E isso é que é a parte interessante da história. Ela falou, me parece super legal, vamos falar sobre direito ao esquecimento, porque tem tudo a ver com essa escrita de si. E aí, em 2014, a União Europeia dá uma decisão sobre direito de esquecimento que muda tudo, muda a forma como o direito de esquecimento é visto. E eu tinha pensado em fazer o meu trabalho assim em um ano, né, de 2013 para 2014, e aí vem a decisão da União Europeia que muda completamente a percepção do direito de esquecimento. Aí eu falei para o Luciano, olha, eu vou ter que adiar um pouco, porque eu preciso agora trabalhar em cima dessa decisão, é muito importante. Então, tá bom. E aí eu fui adiando, em vez de fazer em um ano, eu fiz em 2 anos, em vez de escrever o livro em 2 anos, eu escrevi em 4, e aí tudo aquilo que eu não queria que ele virasse, que era um livro de direito, ele virou um livro de direito, e agora todo mundo o conhece como um livro sobre direito ao esquecimento, que era a última coisa que eu queria que esse livro virasse, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. O Milor Fernandes, é um autor que eu gosto muito, vários livros dele ali atrás, falava assim, o homem põe, Deus dispõe e o diabo cai na gargalhada. E é isso, não adianta a gente fazer os planos, que a vida é maior que os planos, as coisas vão acontecendo e não tem muito jeito. Então, virou um livro que, em boa parte, né, pelo menos assim, um capítulo inteiro, não era um capítulo inteiro, virou um capítulo inteiro de direito ao esquecimento. Então, é por isso que eu escrevo por vias tortas, né? Eu não escrevo sobre direito ao esquecimento querendo escrever sobre isso. Ele meio que, esse tema meio que me alcança no meio de um outro trabalho. Mas o meu interesse pelo direito ao esquecimento não começa nesse momento do pós-doutorado, lá em 2012, 2013. Começa antes. Eu entro no mestrado na UERJ em 2004 para falar sobre direitos autorais. Em uma das disciplinas, que eu já não lembro qual, talvez responsabilidade civil, com a professora Luiz Helena, tenha se falado em direito ao esquecimento, e eu achei isso fascinante, porque eu sempre trabalhei com liberdade de expressão, né, direito autoral, eu sempre falo que o que me interessa no direito autoral é mais o autoral do que o direito, porque é uma forma de me aproximar de livro, de música, de filme, de teatro, de fotografia, de tudo isso. Então, o direito ao esquecimento também, na sua origem, tinha muito a ver com essas questões. E aí eu queria, nesse início, falar dos fundamentos do direito ao esquecimento, como ele surge na discussão jurídica, porque vai ser fundamental para nós compreendermos depois, passadas décadas, como é que o problema se põe agora. Então, eu tenho um problema de meados do século XX e um problema de início do século XXI. E essas teorias são quase irreconciliáveis. E elas agora têm que conviver. A discussão do direito de esquecimento começa no final dos anos 60, na Alemanha. Num caso, se você for estudar direito de esquecimento, é impossível não passar por esse caso. Caso Lebar, que é um caso muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo de ser decidido, em que ocorre um ataque a uma base militar e alguns soldados são mortos e as pessoas que atacaram a base militar são presas. E um desses presos, se eu bem me lembro, era o condutor dos demais, né? Então ele estava guiando, ele era um motorista. Então ele é preso por um tempo menor, fica acho que uns 6 anos na cadeia. E quando ele está prestes a sair da cadeia, uma emissora de televisão decide fazer um documentário contando o que havia acontecido antes. E ele, então, se insurge contra esse documentário. Ele está quase saindo da cadeia. E ele fala, olha, você não pode exibir esse documentário, porque se você exibir esse documentário, você vai prejudicar a minha reinserção na sociedade. Porque eu cumpri minha pena. Você pode não gostar da minha pena, você pode achar que é insuficiente, você pode achar que eu deveria ter ficado em prisão perpétua, se houvesse pena de morte, que eu fosse condenado à morte, mas a verdade é que a lei é outra e eu fui julgado e o tribunal entendeu que minha pena deveria ser de 6 anos. E a emissora de televisão falava assim, mas veja só, o evento é verídico, você participou disso, foi preso, não tem por que não falar. Estamos diante de um caso clássico, né, que é
um dos principais embates da liberdade de expressão é com os direitos de personalidade de outro lado. Então nós temos a liberdade de expressão sendo alegada pela emissora de televisão e, de outro lado, o preso, alegando direitos de personalidade como, dentre outros, a privacidade e a honra. O preso perde em primeiro grau, recorre à Corte Constitucional Alemã e reverte a decisão num caso conhecido como de direito ao esquecimento. Não é o primeiro, nos Estados Unidos já tinha havido uma decisão anterior, na França já tinha havido decisão anterior, nos Estados Unidos uma decisão até muito anterior, acho que dos anos 30, de uma mulher que era prostituta e acho que envolvida no homicídio do marido ou de um amante, alguma coisa assim, e foram fazer um filme sobre ela. E ela, então, propôs uma ação judicial para impedir que o filme fosse feito, né, alegando também substancialmente a mesma coisa. Se você fizer o filme, eu fui notícia lá atrás, nos passados alguns anos, você está me devolvendo a sociedade com esse peso, com essa letra escarlate, né? Eu estou carregando a letra escarlate da prostituta, da assassina, do que fosse. Então, todos esses casos, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, todos têm essa mesma natureza. E, gente, é muito importante pensar o seguinte, né? Se eu pudesse pedir a atenção de vocês em alguns momentos, agora seria um deles. Todos esses casos tratam de eventos verídicos, né? Eles aconteceram, ninguém discute que eles não aconteceram, não são fake news, são eventos verídicos que aconteceram no passado e foram noticiados no passado, porque eles eram eventos noticiosos. Fazia sentido você mencionar, né? Se uma base militar é atacada, eu quero saber quem atacou, eu quero saber se alguém foi preso, eu quero saber se esse preso foi condenado. Então, naquele momento, havia um fato noticioso aí. Só que o que se alega no direito ao esquecimento, nesse modelo, houve a passagem do tempo, a passagem do tempo fez que essa informação, que era de circulação livre e lícita lá atrás, já não tenha mais uma circulação livre e lícita. E lícita, né? Algumas pessoas muito críticas, eu não sou um defensor fervoroso do direito ao esquecimento, não, no final a gente retoma esse ponto. Mas algumas pessoas que criticam mais fortemente do que o direito ao esquecimento vão falar assim, mas como que uma informação é lícita e a passagem do tempo faz dela uma informação ilícita? Porque a passagem do tempo modifica nossas relações jurídicas, né? Veja o uso capião. O uso capião é uma relação temporal, né, que modifica o direito de propriedade. Veja a prescrição, veja a decadência, né, é a incidência do tempo nas relações jurídicas. Então, não me parece de todo estranho que uma notícia que fosse de livre circulação lá atrás não possa mais circular, porque lá atrás era de fato uma notícia, agora não é mais, porque o tempo passou e o interesse noticioso naquele fato se dispersou ou mesmo se perdeu. Então, vocês precisam, para entender o drama e o dilema de se aplicar o direito ao esquecimento hoje em dia, compreender que quando a gente começa a falar de direito ao esquecimento ainda no século XX, é desse direito ao esquecimento que nós estamos falando. É um fato verídico, é um fato que nasce com o direito penal, que tem a ver com a ressociabilização do preso, que tem a ver com a reinserção de um preso na sociedade. É disso que trata o direito ao esquecimento. Quando ele chega no Brasil, ele vai chegar nesses moldes. E aí, antes do STJ decidir dois casos muito importantes sobre direito ao esquecimento, já agora, no século XXI, nós tivemos alguns casos que, se não são propriamente direito ao esquecimento, eu vou contar um para vocês, que não é bem de direito ao esquecimento, mas ele é muito importante porque eu vou retomar esse caso mais lá na frente. A Xuxa, como vocês sabem, fez um filme no início dos anos 80 chamado Amor e Estranho Amor. Né? Um filme erótico. Um filme que fazia todo sentido dentro daquele momento histórico em que nós vivíamos, após uma ditadura militar. Isso é no final, né? Não é após que o filme de 82, é no final. No final da ditadura militar, no final de uma repressão muito grande, uma repressão artística muito grande, e os produtores de cinema da época se valiam da falta de liberdade artística para canalizar alguma liberdade na temática do filme. E se vocês virem o Canal Brasil, né, na TV a cabo, os filmes dos anos 80, vocês vão ver que são filmes
permeados por erotismo, nudez, sexo, palavrões, porque se você não tinha uma liberdade de criação plena, você pelo menos podia canalizar essa liberdade de criação em alguns segmentos, e um dos segmentos vai ser um audiovisual de cunho altamente erótico, que tem uma explicação, portanto, histórica, e que, na época, não era visto como algo depreciativo. Vocês vão ver que atrizes da Globo faziam filmes eróticos. Era comum elas fazerem. Vocês vão ver Tânia Alves, Tássia Camargo, Carla Camurati, Cristiane Torlone, né? Atrizes famosas, atrizes importantes que faziam filmes eróticos na época. E aí, dentre elas, nós tínhamos a Xuxa também fazendo. A Xuxa, quando o filme estreia, sai por aí com uma camiseta escrito Amor, História e Amor, promovendo o filme. O problema é que no filme a Xuxa tem uma ou duas cenas de sexo não explícito, não é um filme pornográfico. Se a gente quiser fazer essa separação, né, um pouco mais crua entre pornografia e erotismo, não é um filme pornográfico, não é um filme de sexo explícito, mas é um filme erótico. E a Xuxa tem uma ou duas cenas de sexo com um menino de 12 anos. O menino, de fato, tinha 12 anos na época. E logo depois do filme ser exibido nos cinemas, a Xuxa passa a apresentar um programa de televisão na Rede Manchete e depois na Globo. E poucos anos depois, mais ou menos de 86, 87, o filme é lançado em vídeo. E a Xuxa se vê numa situação altamente desconfortável de, ao mesmo tempo que ela apresenta um programa infantil, ela tem um filme erótico em que ela mantém relação sexual com um menino de 12 anos circulando nas casas das famílias brasileiras. E a Xuxa, então, propõe uma ação judicial. Ela não alega direito de esquecimento, mas ela propõe uma ação judicial no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro. E aí ganha, o Tribunal de Justiça considera que ela tem razão, ganha com base em dois argumentos. Um argumento contratual, porque ela diz que ela, como intérprete, havia autorizado o uso da imagem dela no cinema e não em vídeo. Então, quando o filme foi lançado em vídeo, o que houve foi, por parte da produtora, né, uma ação que extrapolava a autorização conferida pela Xuxa. E uma outra questão, uma questão de direito de personalidade. Ela falava, olha, a minha imagem, não minha imagem física, mas a minha imagem social, minha imagem atributo, naquele momento era de uma atriz que fazia filmes eróticos, e agora é de uma apresentadora de programa infantil. Então, a divulgação e a circulação desse filme atentam contra a minha imagem atributo. Com base nesses dois argumentos, mas creio eu, sobretudo com base no argumento contratual, ela remove o filme de circulação. Não se fala em direito de esquecimento, mas eu preciso contar esse caso agora para vocês, porque eu preciso dele daqui a pouco. Chegamos ao STJ, e aí sim, onde vão ser discutidos dois casos muito relevantes de direito de esquecimento no Brasil, os dois decididos, salvo engano, em 2013, um pendente ainda de decisão do STF, e os dois decorrem do mesmo programa de televisão, é um programa da Rede Globo, chamado Linha Direta Justiça. E em um dos programas, a Globo reencenava a Chacina da Candelária. Alguns de vocês devem ser muito jovens, não se lembram. Eu, que não sou tão jovem assim, me lembro em detalhes de quando isso aconteceu. Em 93 eu tinha 19 anos, e a Chacina da Candelária é uma igreja muito importante aqui no centro do Rio de Janeiro, e ela fica numa área muito central, e numa área que nos finais de semana é desabitada. E havia algumas crianças em situação de rua, morando ou dormindo ali perto, e num determinado dia, 8 crianças são assassinadas pela polícia. E há uma investigação, obviamente várias pessoas são presas, são acusadas e tal, e a Globo, 13 anos depois, faz uma reencenação da Chacina da Candelária, mencionando o nome de um homem que lá atrás tinha sido acusado, mas que de alguma forma tinha sido ou absolvido, ou o inquérito não tinha sido convertido em denúncia. Enfim, de alguma forma ele não foi condenado. E aí, gente, olha só, olha como é parecido com o caso da Alemanha. Ele havia se negado a dar entrevista para a Globo, falando, se você mencionar meu nome,
você vai fazer aflorar na sociedade um conhecimento que tinha ficado esquecido lá atrás e vai me prejudicar e vai prejudicar minhas relações sociais. E a Globo, alegando liberdade de expressão e de querer contar a história e dizer que foi um fato verídico, que aquilo realmente aconteceu, é o mesmo caso da Alemanha. Divulga o nome dele. E ele então processa a Globo, a questão vai até o STJ, e ele vence a Globo na ação judicial. Em síntese, a decisão do STJ é a seguinte: a Globo poderia ter contado toda a história sem precisar mencionar o nome dele. A liberdade de expressão da Globo não seria prejudicada sem a menção do nome dele. Porque, ainda mais porque ele sequer foi condenado. Então, não era... E ele não era, assim, o governador do estado do Rio de Janeiro. Ele não exercia um cargo público, né, que eu me lembre, e não tinha... A atuação dele não era uma atuação pública. Então, a Globo poderia ter contado a história, a liberdade de expressão da Globo estaria preservada, e não havia, portanto, um interesse público na divulgação do nome dele. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, também julgado pelo STJ, na mesma época, se não no mesmo dia, mas eles são muito próximos dos julgamentos, é de um outro programa, também da linha direta à justiça, dessa vez sobre a morte de uma jovem aqui no Rio de Janeiro também, chamada Aida Cury. Ela morava em Copacabana, isso no final dos anos 50, era um caso bem mais antigo. Desse eu não me lembro, gente. Nesse daí eu não era nascido. E aí a Aida Cury foi atirada do prédio onde ela vivia pelo namorado, pelo porteiro, pelo primo, eram umas 2 ou 3 pessoas, parece que houve uma tentativa de estupro, ou eles matam ela e jogam o corpo pela janela, ou ela está desacordada e eles jogam e ela morre. Enfim, ela morre nessas circunstâncias. Passados 50 anos, a Globo decide fazer também uma reencenação, no caso da Aida Cury, e menciona o nome dela. Bom, claro, ela era muito jovem quando ela morreu, ela tinha 18 anos, então os irmãos dela estão vivos, né? Porque passaram 50 anos, eles já devem ser idosos, devem ter 70 e tantos, ou 80 anos, mas estão vivos. E eles então propõem uma ação judicial alegando o direito ao esquecimento. Essa ação chega até o STJ e a Globo ganha. Então a Globo perde na Chacina da Candelária e ganha. Apesar de as decisões serem contrárias pela Globo, não são decisões contraditórias, muito pelo contrário. São decisões que têm o mesmo fundamento. Porque o STJ vai entender que a Globo, nesse caso, teria a liberdade de expressão prejudicada se não mencionasse o nome da Aida Cury, porque o nome do caso é caso Aida Cury. Ela é a vítima. Eu não tenho como contar um caso livremente se eu não posso mencionar o nome da vítima. Então, o STJ faz algumas ponderações e fala para os irmãos, olha só, primeiro que a gente está falando do personagem principal da história, ou um dos principais, a vítima. O caso entrou para a história criminal do Rio de Janeiro como caso Aida Cury. Ela morreu, né? Infelizmente a moça morreu. E no outro caso, quem invoca o direito ao esquecimento, no caso da Chacina da Candelária, é a vítima da divulgação do nome. Nesse caso, a vítima da divulgação do nome não tem como invocar esse direito porque faleceu nos eventos, né? Foi morta nos eventos. Então, o que talvez pudesse ser discutido nesse caso não seria um direito ao esquecimento, talvez se pudesse discutir a privacidade dos irmãos, mas que até onde eu sei, não houve menção ao nome dos irmãos, no caso, né? Houve uma menção, pelo que eu li, apareceu uma única foto dela, real, né, da Aida Cury, e todo o resto foi uma encenação por meio de uma atriz que interpretava esse papel. Então, não sei se aparece o nome dos irmãos, se aparece foto dos irmãos, mas talvez esse caso não fosse mesmo um caso de direito ao esquecimento, fosse um caso de tutela de direitos de personalidade dos irmãos, em que eles estariam pleiteando um direito próprio, não a proteção de um direito alheio. De toda forma, esse caso ainda está pendente de decisão no STF. Contei todos esses casos para vocês, né,
da Alemanha e dos 2 casos do STJ e mais o caso da Xuxa, para vocês entenderem que em todos eles a gente discute a mesma coisa. É um evento que pode ser uma notícia, no caso da Alemanha e nos 2 do STJ, pode ser a divulgação de uma obra, como foi a divulgação de um filme. E a passagem do tempo faz que esse evento, essa informação, essa obra, agora cause um potencial dano a direitos de personalidade daquela pessoa envolvida nessa situação. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. Mas aí, o que acontece na Europa em 2013, que muda, em 2014, que muda no dia 13 de maio de 2014, que muda completamente a configuração do direito ao esquecimento? Há uma ação judicial proposta por um espanhol, um advogado espanhol, contra o Google, e que o advogado ganha a ação judicial. E ao ganhar a ação judicial, o cerne da discussão do direito ao esquecimento passa a ser uma outra coisa, tão distinta daquilo que vem sendo discutido, que há quem pleiteie um novo nome para isso. Eu acho que um novo nome é necessário. Esse advogado se chamava Mário Costerra González, e ele era um advogado na Catalunha, eu acho, e em 98 ele estava devendo, acho que a Previdência Social da Espanha. E por conta dessa dívida que ele tinha com o governo espanhol, ele quase teve um imóvel vendido, levado a um leilão público, né, para ser vendido para que a dívida fosse quitada. Só que ele, de alguma forma, consegue quitar a dívida, ele paga a dívida antes do imóvel ser vendido, antes, portanto, dele perder a propriedade do imóvel. Acontece que, passados mais de 10 anos desse episódio, quando ele procurava o nome dele no Google, ele encontrava uma notícia do jornal espanhol La Vanguardia, em que havia a informação de que Mário Costerra González era um devedor do governo espanhol e iria perder seu imóvel, quer dizer, o imóvel dele iria a um leilão público dali a alguns dias, né, convocando os interessados para que comparecessem ao leilão, para que alguém arrematasse esse imóvel. Então ele procurava no Google, e um dos resultados do Google levava, né, o Google é o indexador de notícias. Então, um dos resultados no Google levava à notícia do La Vanguardia. O Mário Costerra González pede para o Google remover o link. Olha como é diferente o que ele está querendo aqui. Em todos os outros casos, o que você quer é a remoção do conteúdo em si. Você quer que o documentário não seja exibido na televisão alemã. Você quer que o nome da pessoa que tinha sido envolvida na Chacina da Candelária não fosse mencionado no programa que foi na televisão. Você reclama do uso da imagem de uma pessoa morta 50 anos antes, num programa de televisão. A Xuxa pede para que o filme que ela fez fosse retirado de circulação. Você vai na raiz do problema. Você vai no lugar onde a informação se encontra e pede para que a informação não esteja lá, ou que você remova o próprio conteúdo. É o caso da Xuxa. O Mário Costerra González não faz isso. Ele pede para o Google que não haja o link que leva até o La Vanguardia. Ele não pede a remoção do conteúdo, ele pede o apagamento do caminho. É como se você tivesse um mapa e o lugar aonde você acha que ninguém deve ir continua lá. Você apagou o caminho. Mas se você apagou o caminho mais rápido ou mais usado, você eventualmente consegue encontrar o caminho por outro lado, né? Se você não procurar no Google, vai procurar. Tudo bem, ninguém usa o Yahoo, né? Ninguém usa o Bing. Mas se Não, alguém usar, ninguém usa, né? Mas se alguém usar, chega lá, né? Porque você não apagou o conteúdo, você apagou o caminho. O Google fala: de jeito nenhum, vou apagar não. A informação vai ficar aqui. Ele então propõe uma ação judicial na Corte Europeia, e a Corte Europeia entende, no dia 13 de maio de 2014, que o Mário Costerra González tem razão.
E aí, quando ela entende que ele tem razão, em síntese, isso está sendo, em síntese, o que está sendo discutido é que compete ao Google apagar informações que sejam pleiteadas por terceiros, desde que o Google entenda, quer dizer, o Google tem esse poder e dependendo das circunstâncias, tem esse dever de apagar. É claro que essa decisão é muito diferente das decisões anteriores, né? Uma vez que a gente está falando, né, da desindexação e não da eliminação do conteúdo. E o Google, diante disso, passa a receber uma enxurrada de pedidos para remoção de conteúdo. Tem alguns relatórios, vocês conseguem encontrar no Google, né? Assim, é fácil. Se vocês colocarem Google Report Right to be Forgotten Europe, né? Talvez até em português vocês encontrem o relatório, vocês vão encontrar os relatórios que o Google vem publicando. E 2 anos depois, o Google tinha recebido mais de quase 2 milhões e meio de pedidos de remoção de link, tendo atendido cerca de 40%. Ou seja, o Google atendeu, nos 2 anos seguintes, 1 milhão de pedidos e removeu 1 milhão de caminhos pela internet para você chegar a algum lugar. E todos nós sabemos que o Google é o mapa mais usado para você chegar a algum lugar. Isso muda completamente a dinâmica do direito de esquecimento. Por quê? A informação continua lá. Primeiro que o nome de direito de esquecimento já é um nome ruim, né? Já é um nome complicado, porque ninguém esquece. Eu vou falar depois do Carlos Afonso, que trabalha comigo, o CAF, né, que é diretor também de tese, eu tenho o prazer de trabalhar há 15 anos, e ele é um crítico muito mais feroz do direito de esquecimento do que eu, e a primeira crítica que ele faz é: mas ninguém esquece, isso é um absurdo, pelo contrário, quando você diz que tem que esquecer, a pessoa lembra. Isso é tão verdade que o Mário Costerra Gonzalez tem que conviver também com o ônus, né, de seu leading case, porque se ele não queria que ninguém soubesse que ele uma vez teve uma dívida com a Espanha, agora absolutamente todas as pessoas do mundo que lidam com o direito de esquecimento sabem de cor o nome dele, porque ele virou o leading case. Aí isso se chama o efeito Streisand, porque a Barbara Streisand, um pouco antes, tinha pedido para o Google remover uma foto da casa dela que ela tem em Malibu. E parece que no momento em que ela pede a remoção da foto numa corte da Califórnia, a foto tinha sido visualizada 4 ou 6 vezes. E nos dias seguintes, em que houve a divulgação que ela estava propondo da ação judicial, a foto foi visualizada assim, 400 mil vezes. Era um número inacreditável. E aí por isso que se cunhou a expressão efeito Streisand, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede de remoção, porque não raro isso se volta contra a pessoa, como se voltou contra o Mário Costerra Gonzalez, que passou a ser apenas o caso mais importante de direito ao esquecimento discutido no século XXI por conta dos efeitos que ele gera. E os efeitos são, em síntese, você não ataca a raiz do problema, você não está falando mais de direito de esquecimento, por isso que há quem chame de direito à desindexação. Você está transferindo o poder do poder público para um poder privado, porque é o Google que vai decidir, na verdade, né, é o site que decide na Europa se remove ou não, e isso pode vir a ser um enorme atentado, um enorme prejuízo à liberdade de expressão. Então, nós temos esses efeitos sistemáticos da aplicação da decisão do Mário Costerra Gonzalez. Mas tem um efeito pior ainda. Quando a decisão é dada em 2014, a Europa está se preparando para criar o seu novo regulamento de proteção de dados. Não é diretiva, é regulamento. A diferença, se me explicaram bem, é que as diretivas precisam ser internalizadas país a país, então existe uma diretiva de direitos autorais, que também foi aprovada de maneira super polêmica recentemente. Já fico aqui me convidando para falar sobre isso outra vez, caso vocês queiram, mas foi aprovada recentemente, uma diretiva super complicada, super problemática, no sentido de ser controversa, mas diretiva precisa ser internalizada pelos países, né? Então, a França tem que internalizar a diretiva de direitos autorais na sua legislação, a Espanha, Portugal, Itália, etc.
Um regulamento, não. O regulamento foi aprovado, acabou, está valendo. E a Europa aprova o GDPR, né, o seu Regulamento Geral de Proteção de Dados, em 2016. Vejam, 2 anos depois da decisão do Mário Costerra Gonzalez. E no GDPR nós temos um capítulo, que é o artigo 17, chamado Direito ao Apagamento de Dados, entre parênteses, direito ao esquecimento. O GDPR incorpora uma nomenclatura de direito ao esquecimento associada expressamente a uma ideia de remoção de dados. Isso dá um nó, porque o direito ao esquecimento nunca tinha sido assim, nunca tinha sido visto dessa forma, como eu falei para vocês. E o caso do Mário Costerra Gonzalez gera um impacto tão grande que quando ele é finalmente positivado, né, e é incorporado por uma lei, no caso, um regulamento, ele é incorporado nessa nova feição dele, que é uma feição associada ao apagamento dos dados e não à remoção do conteúdo. No Brasil, nós vamos nos inspirar no GDPR de maneira muito profunda para criarmos nossa LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que ninguém mais sabe quando entra em vigor, entrar em vigor em agosto, aí prorrogam para... Tinha uma combinação do Congresso Nacional para prorrogar para 1º de janeiro, e agora veio uma medida provisória, passando para dia, acho que 3 de maio. Enfim, ninguém mais sabe quando a LGPD entra em vigor, mas é uma lei incrivelmente importante para o Brasil, que também vinha sendo debatida a reboque de GDPR, mas, a meu ver, felizmente, nós não incorporamos o direito ao esquecimento nessa modalidade na nossa LGPD. A LGPD não tem nenhum dispositivo que trate de direito ao esquecimento. Bom, mas então, como é que o Brasil lida com o direito ao esquecimento? Não temos ainda uma resposta, porque no Brasil, e aqui eu acho que é talvez a grande graça de falar do direito ao esquecimento nesse momento, o direito ao esquecimento ainda é um instituto em disputa no Brasil. Na Europa, não é mais tanto assim, porque o GDPR já incorporou o direito ao esquecimento com uma feição própria. No Brasil, ainda é um instituto em disputa. E aí, se eu puder pedir muito a atenção de vocês num segundo momento, é nesse agora. Porque eu tenho visto, né, por um acaso, de eu ter escrito esse trabalho, que foi mesmo por acaso, eu não estava pensando em escrever um livro sobre direito ao esquecimento, né, eu nem queria que isso tivesse alguma importância dentro do livro, mas por um acaso, como eu acabei escrevendo, eu venho acompanhando a discussão de direito ao esquecimento muito próximo, até porque eu gosto muito do assunto, muito próximo nos últimos anos. E tenho visto, com frequência, pessoas associarem no Brasil o direito ao esquecimento a coisas que evidentemente não são direito ao esquecimento. Então, eu não sei dizer para vocês hoje o que é o direito ao esquecimento, mas eu sei dizer para vocês o que não é o direito ao esquecimento. E isso pode parecer irrelevante, mas é de enorme relevância. Porque quando eu elimino o caminho, eu limpo o caminho, eu pelo menos sei onde o direito ao esquecimento não entra e não está. E aí eu não vou cometer o erro de associar o direito ao esquecimento àquilo que ele não é. Então eu queria mencionar umas 3 coisas para vocês que vêm frequentemente sendo classificadas como direito ao esquecimento, quando na verdade não são e não podem ser direito ao esquecimento. A primeira é a seguinte, vou começar até com a Xuxa para vocês entenderem por que eu contei o caso dela lá atrás. O caso dela é um caso de direito ao esquecimento? É possível. A retirada do filme de circulação, né? Eu confesso que eu nunca mapeei assim, todos os elementos do caso para ver se todos estão lá, mas acho que é possível. Só que o que as pessoas associam ao direito de esquecimento é um pedido da Xuxa ao Google para remover links na pesquisa que contivessem a expressão Xuxa pedófila, por causa, né, naturalmente, da atuação dela no filme. Esse caso não é de direito ao esquecimento. Esse, com certeza, não é. A retirada do filme de circulação talvez seja. Esse não é.
E essa não é por uma razão muito simples. Ela não é pedófila. Quer dizer, nunca houve uma acusação dela, nunca houve uma ação judicial, nunca houve uma condenação que justificasse chamar a Xuxa de pedófila. O que houve foi uma interpretação. O personagem dela, se a gente olhar retrospectivamente, o personagem dela era um personagem pedófilo, né? Se a gente quiser falar assim. Mas era o personagem, não era ela. Não há qualquer evidência, não há qualquer acusação de que a Xuxa tivesse mantido relação sexual ou seduzido o menino de 12 anos. Então, quando as pessoas fazem alguma referência a esse caso como se fosse um caso de direito ao esquecimento, eu vejo um equívoco, porque o direito ao esquecimento sempre se refere a algo verdadeiro. Sempre. É pressuposto do direito ao esquecimento que trate de uma informação real. E que essa informação real que circulava lá atrás, porque havia alguma razão para isso, agora já não pode mais circular. Então, esse caso da Xuxa não é direito ao esquecimento, porque, em primeiro lugar, ele não é um caso real. Segunda coisa que muita gente associa a direito ao esquecimento e que não é e não pode ser. O Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, uma lei que foi debatida por 5 anos publicamente, num site próprio, né, com uma dinâmica própria, debatida por muito tempo no Congresso, estabelece regras sobre remoção de conteúdo. Então, se eu ofendo alguém no Facebook, né, faço uma postagem no Facebook ofendendo a pessoa, essa pessoa, primeira coisa, essa pessoa pode escrever para o Facebook falando, o Sérgio me ofendeu, Facebook remova essa postagem. O Facebook vai dizer, não, achei que estava dentro da liberdade de expressão dele. Não vou remover. Essa pessoa, pelo sistema implantado pelo Marco Civil, essa pessoa tem um segundo passo, que é ir ao judiciário, pleitear uma obrigação, uma decisão, que vai obrigar o Facebook a remover. Quer dizer, não obriga, né? A decisão judicial fala, Facebook remova, o Facebook pode insistir e dizer, não, para mim isso aqui é liberdade de expressão, não vou remover. Mas se ele fizer isso, a partir desse momento, ele passa a ter uma responsabilidade solidária por manter a informação lá. Ele passa a ser responsável. Esse pedido de remoção não é também direito ao esquecimento. Porque se remoção existe, de duas uma, gente. Ou se trata de liberdade de expressão, e aí, sendo liberdade de expressão, eu tenho o direito de escrever o que eu escrevi. Imagina que eu sou um jornalista e acuso um político de corrupção no Facebook. Bom, ou é liberdade de expressão minha, e, portanto, pode estar lá e deve estar lá, ou se trata de calúnia ou difamação. E aí, se trata de calúnia ou difamação, não tem que estar lá porque é um ato ilícito. Se é um ato ilícito, eu estou removendo por causa de um ato ilícito, porque é uma mentira. A gente volta à questão da Xuxa. De duas uma, ou isso está protegido pela liberdade de expressão, e pode estar, ou não está protegido porque eu me excedi e, portanto, nesse caso, virou um crime de calúnia e de difamação. E aí, quando o Poder Judiciário manda remover, remove não porque é um direito de esquecimento, remove porque eu cometi um ato ilícito, e como ato ilícito tem que ser removido. É óbvio. Terceira hipótese, terceira e última hipótese, de coisas que as pessoas atribuem ao direito de esquecimento quando certamente não é. Também no Marco Civil, artigo 7º. Eu tenho uma relação contratual com o Facebook, né? Todo mundo, ou quase todo mundo tem conta no Facebook, mas um dia eu me canso do Facebook, coisa que também parece o destino de muitas pessoas, e eu falo assim, olha só, Facebook, cansei, me exauri, assim, não aguento mais você, quero o apagamento dos meus dados. Apagamento de dado cadastral não é direito de esquecimento. Isso é fim de relação contratual. Eu não tenho que inventar um novo instituto para justificar uma coisa que já é justificada pelos institutos que eu tenho. Então, o Marco Civil da Internet fala, no fim de relação contratual, eu tenho direito aos meus dados serem apagados. É a mesma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é silente no que diz respeito ao direito de esquecimento, mas a Lei Geral de Proteção de Dados detalha ainda mais
como se dá o fim das relações contratuais, como eu posso exigir o apagamento e a remoção dos meus dados pessoais. Isso não pode ser considerado direito de esquecimento, porque mesmo meus dados sendo verdadeiros, falta a substância daquilo que os meus dados eram acessados um ano atrás e agora, se acessados de novo, geram um dano aos meus direitos de personalidade? Não, não. O que existe, talvez, é uma violação contratual por parte... Eu lembro, né, quando há uma violação de direito de personalidade, a gente normalmente tem um dano moral. Mas será que dano moral existe ao Facebook simplesmente manter o meu endereço lá, né, sem dar acesso a mais ninguém, só porque ele desrespeitou? Não, acho que cabe uma multa contratual, talvez, mas não uma violação de direitos de personalidade. Então, eu já vi isso em tese de doutorado, e eu acho que nós temos que fazer, como dizia a Teresa Negreiros, doutora de Direito Civil, né? Ela tem um livro ótimo, Teoria dos Contratos, ela fala, é muito importante a gente classificar as coisas, porque na classificação, né, o direito tem uma peculiar preocupação com a classificação, porque é a partir da classificação que nós podemos aferir quais são os desdobramentos e os efeitos jurídicos. Então é muito importante saber se eu estou falando de fim de contrato ou se eu estou falando de direito ao esquecimento. Então, acho que essas três situações não podem ser confundidas com direito ao esquecimento. Se a informação é mentirosa, se é remoção de conteúdo por ato ilícito, e essas duas são próximas, bem próximas, e se trata de remoção de dados cadastrais, de dados pessoais, por fim de relação contratual. Para encerrar e poder abrir para as perguntas. Tem dois casos que são recentes, que eu acho muito interessantes e que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Um é um caso de uma ex-participante do Big Brother. O nome dela é Aline, e ela participou do 5º Big Brother. Big Brother vencido pelo João Willis, que foi um dos Big Brothers mais disputados, mais assistidos, né? É uma era pré-Facebook, é uma era de início da internet, talvez as pessoas assistissem ainda mais televisão. Estou falando de 2005. E, de fato, foi um Big Brother assim, muito assistido. E eu não vou saber assim, todos os detalhes, mas teve uma participante que eu acho que passou mal nas primeiras semanas do Big Brother e saiu e foi substituída por essa participante, Aline. E logo nas primeiras semanas, havia já um embate entre dois grupos. De um lado, o João Willis e a Grazi Massafera, que virou atriz da Globo, e do outro, um médico, acho que Dr. G, Doutor né? G. Mas Rogério, né? Eu acho que o nome dele era Rogério, uma coisa assim. E havia um embate muito claro entre eles, e a Globo sempre constrói narrativas, né? E o Dr. G era, evidentemente, o vilão dessa temporada do Big Brother. E todo mundo aqui do lado de fora já entendeu como é que está funcionando a dinâmica da casa, em que o grupo do João Willis é o grupo das pessoas mais queridas, não à toa eles chegam ao final do programa, e o grupo do Dr. G seriam os vilões. A Aline sabe disso, porque ela está fora da casa nas primeiras semanas. Até que ela ingressa na casa e se alia aos vilões. E ganha um apelido de X9, porque ela fica lá no leve trás, na casa, e o público não perdoa, e quando ela vai para um paredão com a Grazi, ela é eliminada com 95% dos votos, acho eu, na maior votação de eliminação até hoje, de todos os tempos, até hoje. Ela sai do programa, ela tem que mudar de cidade, mudar de casa, enfim, ela passa a ser repudiada na rua, e ela reconstrói a vida dela em outra cidade, ela casa, tem filho, sei lá, e passa a ser carteira, trabalha nos Correios como carteira. E alguns anos depois, uns 10 anos depois, algum programa de televisão, que eu não sei qual, decide fazer aquela matéria Por Onde Anda? Por onde anda tal pessoa?
E aí usa as fotos atuais dela, diz que ela é carteira, diz onde ela mora. Veja só, o que me parece. O direito de esquecimento não pode servir para o apagamento da história, da memória, para o revisionismo histórico, não pode, né? A primeira pergunta que é feita quando se fala de direito de esquecimento, então não pode mais falar de Hitler. Pode e deve. As ciências sociais têm uma, um instituto, um elemento, né, um termo que as ciências sociais usam do dever de memória. Né? Então, na Segunda Guerra Mundial, nós temos o dever de falar de Hitler, nós temos o dever de falar do Holocausto, para que essas coisas não aconteçam de novo. Então, então o direito de esquecimento significa que não pode falar de político corrupto que sofreu algum tipo de sanção, foi preso. Não, pode e deve, porque eu não posso usar o direito ao esquecimento para apagar a história. Mas eu tenho que entender que, se por um lado a Aline não pode me impedir de falar sobre a participação dela no Big Brother, e se eu quisesse fazer um programa falando quais foram os 10 paredões em que os eliminados foram eliminados com o maior número de votos, eu acho que eu tenho que poder falar dela. Porque eu estou falando da história da televisão brasileira. E quando você entra no Big Brother, quando você vai para a televisão, você está sujeito a isso. Outra coisa muito diferente é falar dela agora. Porque ela volta à condição de anonimato no que ela é agora. E você também não pode ser obrigado, uma vez que você participou no Big Brother, a ser uma pessoa pública para todo sempre. Você consentiu que você fosse uma pessoa pública naquele momento, para aquela finalidade. Passados 15 anos, você não pode mais ser obrigado, constrangido a ter sua vida atual exposta. A Aline propôs uma ação judicial e venceu a ação judicial. E acho que vence não com base num direito ao esquecimento, mas com base, e aí isso é uma decisão, né, eu acho que a diferença é sutil, com base na violação dos direitos de personalidade dela agora. Eu não posso sair por aí pegando uma pessoa que não quer mais ser uma pessoa pública e ficar falando onde ela mora, o que ela faz, foto atual do Facebook, se ela é casada, se não é, filho. Não posso falar sobre isso. Eu não posso falar de ninguém sobre isso. Esse é um caso muito interessante. E um outro caso, que é o último, e aí eu encerro, é um caso que eleva num outro patamar a dificuldade no Brasil de a gente discutir direito ao esquecimento. É de uma mulher que participou de um concurso para juiz aqui no Rio de Janeiro. Ela não passou e o concurso foi acusado, né, os candidatos do concurso foram acusados de terem fraudado o concurso, vários candidatos, ela inclusive. E aí, bom, fraude, provas iguais, respostas iguais ao gabarito, coisas assim. Há algum procedimento administrativo, disciplinar, investigativo, não sei muito bem, que chega no CNJ, só que os juízes já tinham tomado posse, já tinham proferido decisões, e o CNJ fala assim, gente, quer saber? Passou tempo demais, perdemos a chance de anular esse concurso, porque os juízes já estão decidindo, se eu anular o concurso, vai ter que anular tudo, vai ser uma confusão, deixa. Essa mulher que esteve envolvida nessa discussão, porque era uma das suspeitas da fraude, mas não tinha passado no concurso. Passa no outro concurso, acho que para o MP. E aí, quando você hoje procura o nome dela, só o nome dela, no Google, as primeiras referências são sobre o concurso de juiz para o qual ela não passou e no qual ela foi investigada. Ela propõe uma ação judicial invocando o direito ao esquecimento. Mas olha só, e aí peço a atenção de vocês pela terceira e última vez. Ela fala o seguinte: eu não posso fazer nada, é verdade. Eu estive envolvida nesse concurso, eu fiz o concurso, houve uma suspeita de fraude, eu nem fui aprovada, mas eu quero pedir que, se meu nome for pesquisado apenas pelo meu nome, as primeiras referências não sejam ao concurso. Então ela pede um direito ao esquecimento seletivo. Se você coloca o nome dela e coloca fraude, concurso, pode aparecer. Mas se você coloca só o nome dela, aí não pode aparecer na primeira página, tem que aparecer, sei lá, na terceira página do Google.
ela não se opõe a que a informação seja encontrada, mas ela se opõe a que a informação seja encontrada em primeiro lugar. Então, nós temos aqui uma outra camada de complicação, que é uma camada tecnológica. É uma decisão, e ela ganha no STJ. Uma decisão que vai falar o seguinte para o Google: Google, não tem problema, mas muda seu algoritmo para que, se aparecer só o nome dela, se só o nome dela for buscado, os primeiros resultados não façam referência a esse concurso supostamente fraudado. Então, esse é um caso de 2 anos, mais ou menos. É um dos últimos casos relevantes discutidos no Brasil sobre direito de esquecimento. E aí, como falei para vocês, trata-se de um tema ainda em disputa no Brasil, porque nós não temos uma lei, todas as leis propostas eram muito ruins, ainda bem que nenhuma foi aprovada, e não entrou na Lei Geral de Proteção de Dados, o que, a meu ver, é muito bom, e nós, então, ainda aguardamos se é que é necessário você ter um direito ao esquecimento positivado no Brasil. Né? A discussão começa por aí. Será que os direitos de personalidade já não são suficientes para essa tutela? Ou eu preciso de um direito de esquecimento específico para que a proteção seja completa? Eu tenho dúvidas sobre isso. Só se vocês me permitirem, porque aí eu queria dar para vocês um material que pode ser, de alguma forma, importante para o debate. No livro que resulta da pesquisa, eu fiz uma proposta de definição, e é que eu não sei se eu sei onde está. Está aqui. Está aqui a proposta de definição, e eu, uma vez, participei de uma banca de mestrado na Universidade Federal do Paraná, e aí um aluno que escreveu um lindo trabalho sobre direito do esquecimento melhorou minha definição, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ele tem razão e eu não. Eu vou ler para vocês a minha definição e vou falar onde que ele aprimora. A definição que eu ponho é assim: diante dos riscos que representa a liberdade de expressão, a possibilidade de reescrita da história, a defesa de interesses escusos, o direito ao esquecimento deve ser aplicado de maneira excepcionalíssima, apenas quando presentes em conjunto todos os critérios anteriormente apresentados. E aí eu aponto os critérios: violação à privacidade por meio de publicação de dado verídico, após lapso temporal, capaz de causar dano a seu titular, sem que haja interesse público, preservando-se em todo caso a liberdade de expressão, desde que não se trate de fato histórico, cuja demanda é direcionada em última instância ao Poder Judiciário, que deverá, se entender cabível, ordenar a sua remoção ao meio de comunicação onde a informação se encontra e nunca ao motor de busca. E eu falo em violação à privacidade, mas esse aluno acha, e ele tem razão, que não é só uma violação de privacidade, uma violação a direitos de personalidade geral, porque pode ser só direito de imagem, por exemplo, pode não ser privacidade, pode ser imagem, embora é possível que as coisas estejam relacionadas. Bom, é isso o que eu tinha para falar, espero que tenha sido de alguma forma útil ou interessante, mas eu sigo aqui, claro, à disposição para pergunta. Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Nós que agradecemos, Sérgio, por essa aula, né? Eu poderia ouvi-lo por horas. Eu Imagino. adoro as falas. Bom, eu vou abrir aqui, já tem uma pergunta do João, tá? E já me mandaram Tô também vendo. algumas aqui. Primeiro, dentro desse dever de memória das ciências sociais aqui, como é que fica, por exemplo, a situação daquelas pessoas que na época se identificaram com um lado da história? Por exemplo, aquelas pessoas na Alemanha que foram colaboradoras do nazismo, tá? Eu não participava do governo, mas eu tinha uma bandeira na minha casa, eu saudava Hitler todos os dias. E depois mudou completamente a conjuntura e essas pessoas passaram a ser perseguidas, porque eu lembro de uma cena de um filme, aquele Para Nunca Esquecer. Ele concorreu ao Oscar, é maravilhoso, que na época as pessoas achavam que seria
um capital social muito bom quando a guerra terminasse, a Alemanha vencesse a guerra, ter sido aliado, ter sido nazista, fazer parte de um partido como aquele, o Partido Nacional Socialista. Como é que fica a situação de uma pessoa assim? Porque é um fato verídico. Realmente, eu achei naquele momento que a Alemanha ganharia a guerra, que seria melhor para mim e para minha família. Por um momento, ou sei lá, para todo sempre, eu achei que os alemães eram superiores, que os arianos deveriam dominar o mundo. E agora acabou tudo isso. Essa seria a primeira questão, tá? Uhum. Queres ir respondendo ou a gente vai. Eu preferi respondendo. Tá, então É, essa ó, depois a gente vai falando, tá? tá. Olha, eu acho que o direito ao esquecimento sempre deve ser, como eu coloco aqui, né, que deve ser aplicado de maneira excepcionalíssima, eu acho que o direito ao esquecimento, em regra, tem que ser o último recurso. Melhor do que o direito ao esquecimento é o direito à explicação, é o direito à atualização da informação, é o direito a você. É porque isso também, né, envolve uma maturidade social que, se a gente já não tinha lá atrás, agora parece que está ficando pior. Mas é o direito que você tem de falar assim: eu era essa pessoa, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu acho que é mais importante a gente dar o espaço. Né? Imagina que alguém tenha feito, pegando o seu exemplo, imagina que alguém tenha dado uma declaração a um jornal falando, ah, não, eu apoio o nazismo, né? O nazismo é uma maravilha, acredito no nazismo. E aí isso ficou publicado, não é que isso acontecesse agora, né? Foi publicado em 2010. E aí você viu que não, que é um absurdo, que é uma loucura, né? Que o nazismo é a pior coisa do mundo. Será que a melhor solução é pedir a remoção desse jornal? Eu acho que não. Eu acho que a melhor solução é você obrigar o jornal a publicar no site do jornal uma nota da pessoa que deu esse depoimento falando: eu quero que fique registrado que eu mudei de opinião e que hoje eu acho o nazismo um absurdo, acho horrível, repudio o nazismo, me arrependo e repudio o que aconteceu. Isso envolve uma maturidade social, porque as pessoas têm que entender que as pessoas podem mudar de opinião, né? Elas Tá. podem mudar de opinião. Eu não vi o Roda Viva de segunda-feira, mas parece que o Felipe Neto foi lá e que falou muito bem, e que o Felipe Neto disse que em 2016 apoiou a saída da Dilma e que agora ele acha que foi um golpe. É irrelevante se ele pensar uma coisa, achava outra, ou vice-versa, não interessa. Né? Não interessa a opinião. Interessa é que ele mudou de opinião e que todo mundo tem o direito de vir a público e que eu acho que isso que o Felipe Neto fez é que é o certo. Ele não está tentando apagar o que ele falou lá atrás. Assim, eu vou Uhum. apagar os meus tweets e vou apagar o que eu falei. Né? E podia ser o contrário também. Ele podia lá atrás ter falado, era golpe. Falou, não, agora eu olho para trás e acho que não era. É irrelevante o que ele achava e o que ele acha agora. O relevante é a gente ver que a pessoa tem o direito de mudar de opinião e que a postura dele agora eu acho a correta, que é eu não vou apagar o que eu fiz. Eu não vou. Olha, na minha. É claro que não se compara, mas na minha dissertação de mestrado, eu faço uma afirmação sobre direitos autorais, e na minha tese de doutorado eu acho que eu estava errado. E aí eu coloquei uma nota assim, ao contrário do que afirmei na dissertação, não acho que seja isso, acho que é outra coisa. Então, acho que isso mostra evolução, avanço, integridade intelectual, honestidade intelectual. Acho pior a gente tentar apagar. Então, me interessa mais essa solução da atualização da informação em vez de apagar a opinião das pessoas. O nome do filme aqui, tá? Acho que não sei se tu deve ter assistido, é Nunca Deixe de Lembrar. Ele é Não maravilhoso lembro. e mostra como algumas pessoas elas se sentiram tão mal depois que elas se suicidaram porque elas não tinham espaço na sociedade, elas eram mal vistas. Tá? Entendo. Depois aqui, Sérgio, a questão do interesse público, tá? E do interesse do público. Especialmente porque é interessante pensar isso. O que que é interesse público, tá? Para ser publicado, ou o que que é interesse do público, especialmente nesses programas sensacionalistas.
A gente não precisa falar o nome aqui, mas tinha um programa num canal conhecido de televisão, com um apresentador, adora fazer. Agora, não sei se ele ainda tem esse programa nos domingos pela manhã, adora fazer essas reportagens sensacionalistas. E eu lembro que uma vez a reportagem era Onde está a loira de Itu? Tá? Um caso assim, essa loira de Tu, acho que o corpo dela sumiu, não sei o que. Então eu fico pensando, poxa, mas será que é interesse público, isso, interesse do público, ficar 1 hora, 2 horas buscando o corpo de uma pessoa que morreu há 50 anos, que foi assassinada e tal? Onde estaria essa loira do Itu? De Itu. Então, será que nós temos que começar a trabalhar isso nessa parte de esquecimento e nessa parte de liberdade de expressão? O que seria interesse público e interesse do público? Porque essa semana eu trabalhei na aula de quarta, em responsabilidade civil, com aquele caso que o STF está para julgar, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, mas aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu ler aqui, que é o caso de uma entrevista, tá? Se a imprensa teria, tá, alguma responsabilidade, é um jornal de Pernambuco, em Tá. que esse jornal só divulgou essa entrevista, em que uma pessoa acusa a outra de ter cometido um assassinato, tá? Durante a época da ditadura, eram pessoas envolvidas na resistência, enfim. Se o jornal teria essa responsabilidade porque essa pessoa se sentiu ofendida dentro dessa perspectiva de direitos da personalidade, porque teve nome citado, imagem, era um político posteriormente, até já faleceu. Se o jornal teria essa responsabilidade de ter divulgado, porque veja bem, não é uma matéria feita por um jornalista do jornal. Eles simplesmente transcreveram, né, divulgaram o que foi dito numa entrevista. E isso agora chegou no Supremo, parece aqui que começa a partir do dia 29 de maio, para tentar identificar se isso vai trazer uma responsabilidade ou não. Aqui eu acho que limitaria muito a nossa liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo vem aquela questão, né? Eu gostei muito dessa expressão dever de memória. A pessoa estava envolvida lá atrás com o caso daquela troca que eles fizeram para a libertação de alguns presos políticos com o sequestro daquele embaixador americano. É uma história que já virou até filme. Sim. E eu espero que o STF não traga uma responsabilidade para o jornal por ter divulgado uma entrevista, né? Então, eu queria que tu falasses um pouquinho, antes da gente chegar aqui na pergunta do João e da Nara, sobre essa questão. Tem uma diferença entre ser interesse público e ser divulgado, ou ser interesse do público? Por exemplo, o que o presidente comeu no café da manhã é bem diferente de saber se ele teve coronavírus ou não. Uhum. Uhum. Não, ótimo, assim, excelente pergunta. Na verdade, nas duas decisões do STJ a que eu me referi, né, da Ida Cury e da Chacina da Candelária, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é quem relata os dois casos, faz uma distinção exatamente entre interesse público e interesse do público. Ele diz, olha, o interesse do público é o mais vil, mesquinho, egoísta, então a gente não pode se pautar pelo interesse do público, a gente tem que se pautar pelo interesse público. E aí a gente lembra, né, assim, grandes, todo mundo sabe disso porque é uma bobagem mesmo, grandes momentos do jornalismo brasileiro. Caetano Veloso estaciona seu carro no Leblon, né, assim, né, assim, todo mundo sabe que, Ainda tem a brincadeira, né, de que realmente é tão difícil estacionar no Leblon. pois é, né, que é de fato uma notícia, né, uma notícia. Ou outra, que também ficou famosa uns anos atrás, logo que o Chico Buarque se separou da Marieta Severo, ele foi à praia com uma namorada dele, sei lá quem é, mas era Chico aparece na praia com uma morena.
Isso não é Sim. notícia, isso não era para ser notícia, isso estava na capa dos jornais, da revista, de tudo. Isso é uma falta de assunto. Mas isso é o interesse do público, né? Não é interesse público. Algumas pessoas que são mais radicalmente contra o direito de esquecimento do que eu, falam assim, mas o que é interesse público? Você está propondo um critério de ter interesse público, mas o que é? Aí eu falo assim, mas o que é dignidade da pessoa humana? Mas o que é boa-fé objetiva? Mas o que é a função social dos contratos? Mas o que é a função social da propriedade? Ninguém sabe. O direito é cheio de conceitos indeterminados. Cheio. Não vai ser isso que vai impedir. Se a gente já convive com a dignidade da pessoa humana há mais de 30 anos, não vai ser o interesse público que vai impedir o direito de esquecimento de ser aplicado, se eu tiver que aplicar o interesse público, né? Então, eu acho que a gente precisa. O que vai acontecer é que nós temos que criar critérios, assim como minha amada, querida professora, orientadora do mestrado e doutorado, Maria Celina Bodan de Moraes, fez um trabalho extraordinário sobre o que é a dignidade da pessoa humana, no livro dela, Danos à Pessoa Humana. Alguém há de fazer um trabalho dizendo o que é o interesse público no direito ao esquecimento, enfim, né? Se as pessoas de fato acharem que o interesse público é um dos critérios. Então, isso vai depender da doutrina, vai depender da jurisprudência. Eu acho que se a gente for discutir interesse público, é muito importante ler o livro do Anderson Schreiber chamado Direitos de Personalidade. Porque o Anderson, quando eu comprei esse livro dele pela primeira vez, quer dizer, quando eu comprei e li o livro pela primeira vez, eu achei o Anderson muito restritivo. Ah, não pode, não pode, não pode, porque Chico Buarque é um absurdo terem publicado a foto dele com essa mulher. E eu ficava assim, mas sabe, ele é uma pessoa pública, está num lugar público, numa praia. Só que cada vez mais eu concordo com o Anderson Schreiber. Eu não sei se eu concordo pelos mesmos motivos que ele deve. Eu precisaria reler o livro para retomar quais são os motivos dele. Mas hoje, eu acho que o Anderson tem razão pelo seguinte: por que eu não posso publicar uma matéria dizendo que o Chico Buarque está com uma morena na praia? Não é porque eu acho que esse era o argumento do Anderson. Não, eu violo a privacidade dele, porque mesmo ele sendo uma pessoa pública, ele não está num ato público. Ele é uma pessoa pública, um lugar público, mas aqui no ato público ele está indo à praia como indivíduo. Eu não sei se eu concordo com o Anderson nesse argumento, mas eu acho que quando a gente diz que não tem interesse público, eu estou educando uma imprensa. Não é censura e não é um ataque à liberdade de expressão, mas se isso, quer dizer, é claro, a imprensa pode publicar, ele pode não se importar. A questão é se ele processa, né? E se ele processa, é o quê? É uma violação à privacidade? Eu realmente não lembro se essa é a defesa do Anderson Schreiber, mas eu não sei se é uma violação de privacidade, porque de fato ele é pessoa pública em lugar público. Mas será que a imprensa não tem que lidar com o interesse público? Será que a absoluta falta de interesse público, nesse caso, não torna essa publicação potencialmente ilícita? Será que isso não nos leva? Será que o peso do interesse público nas publicações não, não educa a imprensa a nós não termos um programa que vai procurar o corpo da loura, não sei o que, 50 anos depois? Veja, não é censura, né? Quer continuar fazendo isso? Faça. Mas você vai ter que passar pelo crivo, numa ação judicial, você vai ter que passar pelo crivo do interesse público. Pode ser que alguém sinta que teve seus direitos violados pela falta de interesse público. E aí, se o interesse público passar a ter um peso maior nas decisões judiciais, talvez haja um ensinamento, uma educação da imprensa para lidar mais com o interesse público. E aí, só para fechar o assunto, para mostrar assim, que eu não estou falando de censura, é o caso da escola base, né, que é um caso super conhecido, em que a imprensa cometeu todo tipo de abuso, falando que aquelas pessoas tinham praticado pedofilia e tal, e era mentira, e a imprensa
foi condenada e a imprensa nunca mais cometeu os abusos que ela cometeu ali. Ela aprendeu a não cometer abusos como havia cometido. Então, eu não estou dizendo que tem que haver menos liberdade de expressão, que tem que haver um cerceamento, tem que haver censura. O que eu acho que tem que ter é um crivo. Tem uma ação judicial, então tá bom. Houve interesse público? Talvez o interesse público ensine a imprensa a ser um pouco melhor também. É isso. Deixa eu ver, a pergunta do João aqui, eu uso mais o Zoom, eu não consigo trabalhar muito no... Eu vi aqui a pergunta dele Ah, sobre fake news, não é isso? se ela fica lá por um tempo, as pessoas dão prints, fazem um vídeo disso. Né? Como ficam publicações no Facebook feitas com a intenção de denegrir a imagem de alguém por fakes, pois podem ficar anos na plataforma e serem compartilhadas. Não, sua pergunta é ótima. Eu só acho que, assim, se trata de fake, né? Imagina, João, que eu peguei a sua imagem e recortei sua foto, né, seu rosto, seu corpo, e fiz uma montagem, uma coisa que não aconteceu. Coloquei você num lugar, né, praticando um ato ilícito. Isso é uma montagem falsa. Mas a montagem era tão bem feita que passava despercebida, as pessoas começaram a compartilhar como se verdadeira fosse. Isso daí, a remoção desse conteúdo, a meu ver, deve ser estimulada. Não por causa do direito ao esquecimento. Nesse caso, não me parece que seja um direito ao esquecimento, porque essa publicação é uma mentira. Imagina que eu peguei a sua imagem e coloquei você, tem uma foto onde estou falando, festa do tráfico, né? Só tinha traficante. Eu falo, olha, o João estava lá, olha aqui o João nessa foto do tráfico. É mentira, né? Eu fiz uma montagem. Violei, há um ato ilícito aqui, violei sua imagem. E, além de tudo, estou difamando você, dizendo que você é traficante ou usuário de droga, o que é que seja. Mas o que há aqui é um ato ilícito. Então, a remoção desse conteúdo não é por direito ao esquecimento, porque, como me parece, né, o direito ao esquecimento está associado a informações verídicas, verdadeiras. Nesse caso, a própria informação é falsa. Então, o que nós teríamos seria a remoção por ato ilícito, por calúnia, por difamação, por violação de imagem, mas não pelo direito ao esquecimento. É isso. Tem uma pergunta aqui também da Stephanie, tá? Claro? Aquela região lá, porque eu estou em Palmitinho, tá? Na Ah, cidade natal, na terra dos meus pais. Então, o pessoal tá lá em Santo Ângelo e lá o tempo tá ruim, viu? Tá chovendo, por isso que entra e sai aqui. Então, a Stephanie mandou o seguinte questionamento: esse caso, Salve Abel, tá? Que aconteceu essa semana, Fran, Bel, Nina, de uma mãe, youtuber e blogueira, que estaria obrigando a filha a fazer uns vídeos. Tá dando bastante repercussão na internet e tal. Youtuber Mirim, exposta pelos pais nas redes sociais. É possível aplicar o direito ao esquecimento ou seria uma remoção por ato ilícito? Porque realmente ficou bem ruim para os pais, assim, como se eles não tivessem aquele cuidado necessário. Eu não quero mais trabalhar, eu quero virar blogueiro, youtuber, e a menina tem muitos seguidores, e a mãe também, e as pessoas começaram a perceber que parece que a menina estaria sendo obrigada a fazer esses vídeos mirins, assim. Eu até nunca vi nada disso, mas eu li várias repercussões sobre isso. Como é que fica? Porque essa questão que tu falaste das pessoas, que a gente comenta também quando as informações são publicadas, é como que as outras pessoas vão reagir, né? Essa menina do Big sim. Brother, ela teve que mudar de cidade. E nesse caso aqui, toda essa questão da imagem social, dessa honra das pessoas, pode ficar bem denegrida, né? Porque afinal são pessoas que judiam das crianças e tal. Olha, existe uma nova terminologia, inclusive, para isso, que é sharenting, que são os pais que compartilham excessivamente imagens dos filhos, né? Então, eles share, de compartilhar, com parenting, sharenting, né? Os pais que compartilham demais e abusam do direito desse compartilhamento. Já tem
um amigo querido, que não foi meu aluno É? diretamente, sim, deixa eu escrever aqui. Posso Não, escrever aqui no. aqui É, é fantástica a maioria dos pais hoje, pelo amor de Deus, né? parenting. Tá, chefe, É, dados. isso. E tem um amigo meu, Felipe Medon, que escreveu sobre isso, fez a dissertação dele de mestrado sobre isso. E aí o problema disso nesse momento é que as crianças estão sob a proteção dos pais, né? Então, se os pais estão cometendo um ilícito enquanto a criança mora com eles, como é que faz, né? Assim, será que o Ministério Público tem que tomar alguma ação? Teria que ser algo, a meu ver, né, assim, muito abusivo para o Ministério Público fazer alguma coisa. O que pode acontecer, e aparentemente já começou a acontecer, no momento em que a criança atinge a maioridade, ela processa os pais. Mas aí, olha só também que complicação familiar, né? A criança processa os pais para pedir a remoção do conteúdo, e aí acho que dá, num caso como esse, dá para alegar um direito ao esquecimento. Eu acho que quer dizer, depende de como a gente interpreta, né? Se a mãe, imagina que a mãe ou o pai, né, os pais, estão tirando foto da criança em situações vexatórias, quando ela é pequena, quando ela tem 4 anos e nem tem consciência disso. E aí estão tirando fotos em situação vexatória e publicando no Instagram, e todo mundo achando aquilo tudo muito engraçado. Quando a criança faz 18 anos, ela se depara com aquela conta, ou ela conhece, ela está profundamente incomodada. Será que a publicação daquela imagem, quando a criança tinha 4 anos, já não era ilícita? Porque a criança tem 4 anos, ela nem sabe que ela tem, mas ela tem direito à imagem, à privacidade, à honra, tudo, ela tem todos os direitos. Ela só não os tutela ela própria, né? Porque ela não tem capacidade. Mas ela tem personalidade jurídica, então ela tem os direitos. Será que esse uso lá atrás já não era ilícito? Porque se ele já era ilícito, foge, escapa ao direito ao esquecimento. O que como que poderia ser mais evidentemente um direito ao esquecimento? Imagina uma menina que era muito criança, era muito fofa, fez um comercial, e aí a mãe posta muitas fotos dela, toda fofa, toda lindinha. Mas o tempo passou, a menina quer se desvincular dessa imagem, e aos 18 anos a menina não quer, por algum motivo, que a imagem dela seja vinculada àquele comercial, e aí talvez o uso daquela imagem naquela época não fosse mesmo ilícito, né? Não causava nenhum vexame, nem nada. E aí talvez nós estivéssemos mais próximos a um direito ao esquecimento. Então acho que vai depender de que imagem era aquela na infância, para saber se a criança no futuro está apenas podendo exercer a titularidade de um direito que ela já tinha e que foi violado lá atrás, né, quando a publicação já era um atentado à privacidade ou à honra da criança, ou se não era um atentado naquela época, e agora, passados tantos anos, a criança quer apenas apagar aquilo, e aí talvez alegar um direito de esquecimento. Acho Eu que são acho situações que diferentes. Eu acho que esse caso, até alguém postou aqui, o que eu vi é que a mãe já postou vídeos da menina vomitando, Olha, que aqui ela teria quase se afogado, na pergunta que foi postada aqui, ela teria quase se afogado, e a mãe, as pessoas achando graça, tudo isso em busca de seguidores, né? Mas que horror. essa expressão Sharrington aqui, nossa, maravilhosa. Sérgio, para nos encaminhar aqui para o final, eu tenho uma pergunta sobre como é que a gente resolve na prática um caso lá na Europa hoje, depois daquele precedente lá desse espanhol que ficou conhecido realmente no mundo, Uhum. depois desse regulamento europeu sobre proteção de dados. Num caso que eu trabalhei o ano passado com os alunos, e é bem interessante isso, que é um caso que aconteceu no TripAdvisor. Não sei se tu lembras desse Uhum. caso de um restaurante espanhol em que as pessoas, e aí vem a questão do que é verdade e o que é mentira, né?
algumas pessoas foram lá nos comentários, tá? Então, um conteúdo produzido pelos usuários, as pessoas foram lá nos comentários e detonaram com aquele restaurante, dizendo que era sujo, que era imundo, que eles contratavam pessoas ilegais para não pagar direitos trabalhistas, que eles tinham dívidas com a Receita. Enfim, como é que fica uma situação dessas? Eu peço para o Google tirar, eu peço para o TripAdvisor apagar, eu peço para o Google tirar isso, para tirar. O que, que eu posso pedir para tirar? Eu posso pedir para tirar o link, eu posso processar essas pessoas. É um caso que me tem tirado o sono, assim, já faz meses, porque eu acho ele extremamente complexo. Porque essas plataformas, elas podem te endeusar, né? Porque as pessoas elas seguem muito o que os outros falaram, nota 10, nota 8,5 e tal, Sim. ou então pode acabar com o teu negócio. Uhum. Quando eu estive no Atacama, o guia veio todo feliz contando que no dia anterior eles tinham entrado para o TripAdvisor. Depois mas eu não quis falar nada. Eu pensei, poxa, gente, se acontecer uma coisa negativa, vocês vão se arrepender. Então, como é que fica isso? E fazendo uma parte interessante que eu conversei com um amigo meu, que é civilista bem radical, e ele disse que, veja bem que antigamente as pessoas nunca se incomodaram, quer dizer, se incomodaram sim, mas nunca processaram aquelas pessoas que são críticos gastronômicos ou críticos literários. Uhum. Claro, porque não tem a mesma amplitude, a mesma publicidade que a internet. Então, no caso desse restaurante espanhol, vejam bem, o TripAdvisor, caso não me engano, é americano, né? Esses comentários foram feitos por pessoas, vai saber de que parte do mundo. O restaurante fica na Espanha. Como é que fica também a territorialidade disso? Vai para o mundo inteiro isso vai desaparecer, só para aquele país, para os Estados Unidos, para a Espanha. Eu acho que dá para terminar bem com essa pergunta, dá para ficar mais uma hora falando aqui, né? Eu estava pensando exatamente isso. Falei assim, gente, será que vão me dar mais uma hora para responder? Porque, olha, a pergunta é super complexa. Mas é sem dúvida uma pergunta fascinante, né? Tentando identificar aqui os principais pontos. Primeiro, é, olhando pelo menos pela perspectiva da lei brasileira, a gente tem que entender se o restaurante tem direitos de personalidade, né? E pela lei brasileira, pessoas jurídicas têm direito. Eu tenho ressalvas com relação a isso, mas pessoas jurídicas têm direitos de personalidade. Então, se fosse o caso de, Sofre dano moral, né? como é? Sofre dano moral pessoa jurídica. Sofre dano moral, sim, 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 é. Sim, não há a menor dúvida disso, né? O Código Civil tá lá, STJ tem súmula, tá tudo certo, mas eu confesso que eu tenho ressalvas com relação a isso. Mas, enfim, batalha perdida nesse caso. Então, o restaurante, por ter personalidade jurídica e direitos de personalidade e sofrer dano moral, ele poderia, eventualmente, o restaurante, invocar, sei lá, um direito ao esquecimento, se fosse o caso. No caso dos comentários em si, eu acho que dois aspectos têm que ser observados. Primeiro, se os comentários são autênticos, né? Se as pessoas de fato foram lá e acharam, nossa, o restaurante é imundo, é horroroso, a comida estava ruim, estava estragada, os garçons são uns grosseiros, não pode apagar. Não, se isso foi a impressão autêntica das pessoas, lamento, o que dá para fazer é dar ao restaurante um direito de resposta, né? Não, e se isso é de alguma forma verdadeiro, se de alguma forma essa foi a impressão da pessoa, ok. Agora, se os comentários são fraudulentos, né, se o outro restaurante concorrente desse contratou as pessoas para irem lá e fazer comentários falsos, aí eu acho que a gente tem um outro tipo de problema, que esses comentários, por serem falsos, por serem fraudulentos, acho que esses devem ser apagados. Acho que não é nenhum caso de direito de resposta, porque eles escapam ao propósito da plataforma, né? Isso é concorrência desleal, inclusive, né? Pelo artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, isso é concorrência desleal. Então,
é um ato ilícito, de modo que acho que se os comentários são feitos maliciosamente, esses comentários têm que ser apagados. Então, depende, né? Assim, o restaurante pode pleitear o apagamento desses dados, depende de que dados são esses, depende se são autênticos ou se não são. Quanto à territorialidade, a gente corre cada vez mais o risco de ter não uma. A gente já não tem mais, né, uma internet. Veja que as decisões do Google na Europa são decisões efetivadas na Europa. E aí a gente tem uma discussão também na Europa de global removal, né? Se a gente vai remover no mundo todo, se vai remover só na Europa. Então, a jurisdição na internet, a eficácia, né, das decisões é, sem dúvida, muito complexa, porque a China tem sua própria internet, a Rússia tem sua própria internet, a Europa tem suas decisões, como de direito de esquecimento, que são efetivadas dentro do território europeu, o Irã tem sua própria internet. Quantas internets, no final das contas, nós vamos ter? Então, de fato, sim, jurisdição não é fácil. Então, teria que entender se essa demanda se o restaurante pleiteia uma demanda de direito ao esquecimento, sendo ele espanhol, vai se aplicar o GDPR, vai se aplicar o que o Google fez, né? Assim, as decisões do Google de remoção de conteúdo endereçados ao Google são remoções que têm efetividade dentro da Europa. Então, sendo um caso europeu, acredito que se aplicaria essa decisão da jurisdição europeia. Tá certo. Então, as pessoas dos outros países, elas conseguiriam ainda ver todos aqueles comentários, ou seria retirado só para as pessoas dos países europeus? É isso que se discute, se você remove só para a Europa ou se é global removal. Até onde eu sei, hoje em dia a remoção se dá dentro em outras jurisdições, você seria capaz de ver, até onde eu sei, mas eu não tenho 100% de certeza dessa informação que eu E eu estou te falando assim, uma coisa é o Google filtrar o acesso ao link, né? Então, assim, esse link não vai ser visto na Europa, mas vai ser Sim. visto em outros lugares. A gente está falando de link, está falando de conteúdo. Então, eu não sei se o TripAdvisor deixa fica sujeito a deixar aquele comentário invisível na Europa e visível no resto do mundo. Eu não sei, porque no Google eu entendo como é que é. O Google vai dizer, olha, esse link aqui não aparece. Você faz a pesquisa no Google Europa, você não vê o resultado. Você Uhum. faz fora, você vê. No TripAdvisor está dentro do site, né? Está dentro do conteúdo. Então, o comentário é visível fora da Europa e não é visível dentro, eu não sei te dizer. É Se é muito, exatamente assim. é muito complexo. Bom, mas toda essa questão de direito e esquecimento e internet, elas são realmente, é uma questão extremamente complexa, e eu acho que nós não poderíamos ter convidado pessoa melhor para nos explicar sobre isso, tá certo? Eu vejo aqui os comentários, realmente são todos positivos. Vamos nos despedir, que seja a primeira das tantas vezes, tá? Quando tudo isso passar, venha nos visitar, tá certo? Eu não sei se você sabe, não sei se eu já te falei, mas a minha mãe é gaúcha, né? Minha avó era gaúcha também. Sim, tu me falaste. A minha avó era de Bagé. Gente bem daquela região de Bagé, que maravilha. Pois é. Então nossa, eu adoro o Rio Grande do Sul. É uma alegria poder ir aí. Tá certo. Bom, eu vou pedir, então, nos despedindo, agradeço o curso de graduação em Direito, né? A avó do Google Imagens. É isso, alguém viu, porque eu mostrei. É exatamente isso. É que foi o seguinte: quando eu tenho o PowerPoint, eu mostro o PowerPoint, eu mostro uma foto da minha avó, quando minha avó tinha 12 anos, numa festa da minha tia-avó. E aí, eu passo o tempo, né, eu estou fazendo a apresentação, eu mostro o Google Street View, primeira vez que o Google Street View mapeia aqui a cidade do Rio de Janeiro, e quando a gente soube que o Google Street View estava no Rio de Janeiro, né, que a gente tinha a visão da cidade, naturalmente todo mundo correu para os seus próprios. Acho que trancou aqui.
Vamos no meu agora. endereço. Tá me ouvindo? Sim, só trancou um pouquinho, mas voltou. Então, quando a gente soube que o Google Street View tinha feito as fotos, né, da cidade do Rio, eu corri para o meu endereço, procurei minha casa, meu apartamento, para ver a entrada do prédio, não vi nada demais. E aí fui procurar o prédio dos meus pais, que é muito perto do meu. E aí, o que eu vejo? A minha avó entrando no prédio dos meus pais. Então, a minha avó está no Google Street View. E eu falo que não existe a pessoa que não esteja na internet, que até a minha avó, que não tinha celular, não sabia usar a internet, não fazia ideia de como a internet funciona, até minha avó estava na internet. Então, assim, não existe a pessoa que não esteja na internet. E aqui Stephanie sabe da história da avó do Google, é exatamente minha avó. Era essa minha avó que era gaúcha. Certo, muito bem lembrado. Só para terminar com um pouco de graça. Gente, eu agradeço, então, em nome da coordenação do programa e do curso de graduação em Direito, da Direção Geral do Campus. Eu vou pedir para que o pessoal libere os microfones, tá? Para a gente bater palmas aqui, tá? Para o nosso. A gente faz esse ato de carinho aqui, né? Porque as pessoas Poxa, obrigado. sintam para que a gente tenha. Vamos ver que o pessoal vai abrindo aqui, tá? E que não seja a primeira vez, que seja a primeira vez de muitas, tá certo? Vamos Você lá, sabe que vai ser. vai ser sim. Salva de palmas aqui, Obrigado a vocês. tá? Obrigado a vocês também pela participação. Pela presença, pela participação. Beijos, então, para todos e para todas. Certo, querido? Beijão, tá? Eu que agradeço. Obrigado a você. Foi um prazer, como sempre. Exatamente. Agora, então, termino o vídeo. Beijos e boa noite para todo mundo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijos. Vou sair daqui.